Nunca se falou tanto em educação financeira. Mas e a educação patrimonial? Você conhece? Nunca se falou tanto em educação financeira como se fala hoje em dia. Nunca se falou tanto nisso. Você tem senhoras ali de 70, 80 anos de idade investindo no mercado de capitais. Uma conta lá na XP Financeira, um dinheiro aplicado na bolsa de valores. Então nunca se falou tanto nisso como se fala hoje. Pessoas comuns dominando conceitos super avançados do mercado financeiro, do mercado imobiliário, sabendo o que é uma LCI, o que é uma LCA, o que é um PGBL, um VGBL, por aí vai. Você tem pessoas com um nível de cultura e formação na educação financeira como nunca existiu nesse país. Por que que isso acontece? É porque a população está sim enriquecendo. Tudo bem, talvez não seja na velocidade que a gente gostaria que fosse, é claro, mas é um fato. A classe média hoje tem um patrimônio, um poder de compra e de aquisição muito maior do que a classe média dos anos 50. A casa própria era um sonho para poucos. Hoje, por exemplo, ela já é uma realidade. Qualquer pessoa, ou quase qualquer pessoa de classe média, consegue um financiamento imobiliário desde que fazendo um planejamento financeiro. Porém, contudo, entretanto, todavia, apesar das pessoas terem evoluído muito na educação financeira, nós estamos vivenciando um fenômeno, um passo seguinte, uma revolução que é lenta, mas podemos chamar de revolução, essa revolução da classe média alta, até classe alta mais abastada, você tem outro fenômeno acontecendo nesse meio, demandando uma outra espécie de educação, é justamente a educação patrimonial. Essa educação demanda isso do povo hoje, um conhecimento maior sobre ela. As pessoas estão, enfim, começando a entender quanto que a educação patrimonial é de fato necessária. Porque a gente evoluiu muito, como eu falei, na educação financeira, nós aprendemos a ganhar dinheiro, nós aprendemos a construir patrimônio com isso, mas agora nós precisamos entender a melhor forma para organizar esse patrimônio, esses bens adquiridos aí com muita luta, com muito suor, que a gente conquistou vindo justamente dessa educação financeira. Vejo tanto que a gente evoluiu nessa educação financeira. Hoje, por exemplo, o Pix, que a gente não vive sem, poucos anos atrás nem sequer existia. Mais alguns anos atrás, ainda, para ter uma conta em banco, então, a burocracia era infinita. Tinha uma série de documentos, de pré-requisitos, precisava ter o dinheiro para conseguir abrir a conta. Hoje em dia, ó, na palma da sua mão, no celular, você consegue em poucos minutos já abrir uma conta. Hoje em dia, qualquer um tem uma conta bancária. Já a educação patrimonial ainda é muito carente, porém muito necessária. Quer ver só? Se você olhar para pessoas um pouco mais de idade, muito raro, né? Você pegar uma pessoa com 80 anos ou mais que fala, eu tenho um patrimônio de 10 milhões de reais, mas que eu adquiri por causa de uma herança do meu pai. Nossa, isso é muito difícil, é quase impossível. O normal é você ver uma pessoa de 80 anos com mais recursos e dizer, eu vim do nada, eu construí tudo do zero. Porém, por outro lado, é muito comum você falar com uma pessoa de 30, 40 anos de idade que tenha patrimônio e ela dizer: olha, eu adquiri os meus bens e tudo mais, mas eu tenho também um patrimônio de herança que eu ganhei dos meus pais. Então, você tem aí um conjunto de pessoas recebendo heranças muito maior do que você tinha 20 anos atrás. Então, finalmente, por conta disso tudo, as pessoas estão começando de fato a entender como funciona o inventário. Na realidade, até as pessoas estão, enfim, começando a saber que existe esse tal do inventário. E acredita, há 10 anos atrás, estou falando, não estou exagerando não, tá? Estou falando de 10 anos atrás, uma década. Poucas pessoas sabiam o que que era um inventário. Então, poucas pessoas sabiam o que ele era e as pessoas até se surpreendiam que quando falecerem os seus pais, elas tinham que fazer um inventário, isso uma década atrás só. Hoje em dia a gente está falando de uma realidade. Quase todo mundo já sabe, ou até talvez todo mundo já sabe, que quando falece alguém que tem patrimônio, para que os seus bens cheguem aos seus herdeiros, ou ao herdeiro, porque basta um herdeiro, né, que seja, é obrigatório ter um processo ou um procedimento no cartório chamado justamente inventário. Então todo mundo já sabe disso, e agora as pessoas estão começando a perceber não só mais a obrigatoriedade do inventário, mas o impacto que ele causa. Então, no primeiro momento, as pessoas foram absorvendo, foram entendendo aquilo, entraram naquele estado de aceitação, de normalidade, ou naquela normose. Elas acharam, ou achavam pelo menos na época, que era normal perder de 20 a 40% de todo o patrimônio da família para esse procedimento horroroso chamado inventário,
justamente porque elas achavam que não tinha uma solução. As pessoas achavam que era normal, por exemplo, ter que se desfazer de um imóvel para pagar uma conta absurda dessa, já que o comum era que só pessoas muito abastadas e com muitos imóveis tivessem que passar por o processo de inventário. Tá, mas e aquela família que só tem um imóvel, por exemplo? Como que fica? Vende o imóvel, o filho sai da própria casa que viveu a infância, que foi criado pelos pais? Então, como essa realidade passou a ser mais presente na vida das pessoas, a população começou a perceber: opa, tem um problema aí. E ao mesmo tempo também começou a notar: ué, por que a gente não escuta falar desse problema entre as pessoas mais ricas da sociedade, aqueles 1% mesmo dos super ricos? Ah, mas aí o Gugu enfrentou tudo isso, a família do Chico Anísio até hoje está numa briga, a família do Marcos Paulo. Então, assim, vem aqueles casos famosos surgindo. Mas veja, essas são pessoas que sim, eram ricas. O Gugu, por exemplo, deixou um patrimônio bilionário para os herdeiros. Mas são pessoas que enriqueceram com a sua arte, que enriqueceram por conta do seu talento. Não através de uma herança de família, não através dos negócios de várias empresas, como os grandes empreendedores do nosso país. Então você nunca ouviu falar, por exemplo, da família Marinho, da família do Antônio Hermínio de Moraes, da família do ACM, de algumas dessas pessoas terem tido alguma dificuldade no inventário, de terem tido perda de patrimônio por causa do inventário. Aliás, nem de empresários e nem de políticos. E será por quê? Porque não tem brigas nessas famílias? Não, nada disso. Será que então é porque elas têm rios de dinheiro e elas são especiais por conta desse motivo? Também não tem nada a ver com isso. Essas famílias já conheciam esse sistema de organização de patrimônio, que inclusive evita o inventário que nós vamos tratar no MPP, desde muitas e muitas décadas atrás. Porque elas já eram famílias com muito conhecimento. Elas sabiam do impacto do inventário e do prejuízo que ele ia causar, não só no patrimônio deles, mas na própria família. Não porque elas têm algo especial, não, mas é porque elas têm sim essa nova forma de educação que a gente chama de educação patrimonial. É a nova maneira que todos nós que temos patrimônio e pessoas para quem deixar esse patrimônio, pessoas que amamos, precisamos aprender para organizar e para proteger esses bens para evitar o tal do inventário, garantindo que 100% de tudo que nós construímos com muito suor e com muito sacrifício chegue nas mãos de quem nós queremos, que são as pessoas que nós mais amamos, que são a nossa família.